vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Que a paz do Senhor esteja contigo, que Deus possa estar te abençoando através desta mensagem. Nós celebramos esse fim de semana, o primeiro domingo da Quaresma. Por isso, meu irmão, minha irmã, lembre que partindo do que aprendemos da semana passada, a base da vida cristã é se colocar à disposição de Deus para servir, é anunciar Cristo em qualquer circunstância e continuar sempre evangelizando. Pergunta que eu faço desde já para nós é: e agora? Porque falamos de conversão semana passada e não adianta, nós temos grandes dificuldades após a conversão. Nós não sabemos o que fazer. Queremos evangelizar, mas esbarramos em nós e em nossas dúvidas. E uma delas é se nos afastamos de tudo ou nos aproximamos com perigo de cairmos na velha vida. Nós precisamos entender que depois da conversão, não é ser perfeito, por mais que a gente vá buscar a perfeição, porque Deus diz isso, mas é ser aquele, ser aquela que está sendo melhorado pelo Espírito Santo. É ter o discernimento de saber onde devo ir ou não. O apóstolo Paulo chegou muitas vezes a fazer assim: foge das paixões, foge da idolatria. Mas o que realmente vai fazer a diferença é o quanto nós permitimos Deus nos transformar. Aquela mudança exterior. Isso vai fazer a diferença para os outros. E hoje então queremos nos fortalecer com a palavra do Senhor na carta de Paulo a Tito capítulo 1, versículos 1 a 4, que nos diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que foi confiada por mandado de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Meu irmão, minha irmã, todo cristão, toda cristã deve ser servo de Deus. Se olharmos as traduções antigas e outras traduções, vai falar em escravo, uma palavra tão pesada hoje, mas o sentido espiritual da escravidão é a total e perfeita dedicação a Deus. É quando alguém não é servo de Deus, então ele é escravo das paixões do mundo. A liberdade cristã está na escravidão a Cristo. E todo cristão deve dizer, como diz a palavra, promover a fé e o conhecimento da verdade e do amor. Ou seja, estimular as pessoas, levar as pessoas à maturidade espiritual. E o conhecimento é o conhecimento de Jesus Cristo, a verdade da fé, a piedade que fala aqui, é o amor e o respeito pelas coisas de Deus. E a mensagem que nós vamos fortalecer está na esperança da vida eterna. Essa é a esperança do cristão, ou seja, é esperar e receber essas coisas da parte de Deus. Um Deus, como diz a palavra, não pode mentir. Essa é a promessa que descansa sobre a fidelidade absoluta de Deus. Um Deus que não pode negar-se a si mesmo. É impossível que Deus minta. E aí, depois de aprendermos isso, Deus diz que é no tempo devido, mediante a pregação que nos foi confiada. Ou seja, a pregação da palavra de Deus que foi entregue a nós, que expressa o Evangelho. Esse é o tema central, pregar a palavra, pregar Jesus Cristo. E a pregação de Jesus Cristo só pode passar pela cruz. Ou seja, apesar de ser tolice para muitos, é o poder de Deus que Ele usa para a salvação de todos aqueles que creem. E aí, por fim, Paulo abençoa. De tudo que a gente faz, a gente deve abençoar as pessoas.
E diz Paulo que ele é o verdadeiro filho na fé, segundo a fé comum, ou seja, a fidelidade de Deus. Meu irmão, minha irmã, a pergunta feita foi: e agora? Agora que somos servos, agora que aprendemos que promover a fé e o pleno conhecimento da verdade, falar da esperança da vida eterna, no tempo certo pregar a palavra de Deus e abençoar. Se sabemos isso, e agora? Ensine o caminho. Meu desejo e minha oração é que você possa gravar a partir desse momento os versículos no teu coração. Se for necessário, anote, não tem problema. Anote para poder decorar. Quanto mais nós decorarmos essa parte, muito mais Deus fala no coração de que é como conduzir alguém a Cristo. Se olharmos a nossa vida, existe inúmeras alegrias e emoções que como cristão a gente passa. Mas certamente a maior emoção é ser usado por Deus para levar outras pessoas a conhecer Jesus Cristo. Você já teve essa emoção? Você já conduziu alguém a Cristo? E você está consciente de que ganhar vidas para Cristo é a vontade de Deus para cada um de nós? A posição privilegiada que nós temos de tomar um pobre pecador perdido, condenado, e colocá-lo na mão de Deus, que privilégio! Nós temos uma posição por mais duro que seja, entre vida e morte eterna. Nós nos tornamos um vaso de honra, um vaso de bênção nas mãos de Deus. Essa é a mensagem da Bíblia, o coração do Evangelho. Esta é a razão da vinda de Jesus Cristo. E nesse mundo, o propósito da vida cristã. Nenhum crente escapa dessa realidade. Porque Deus está grandemente interessado por mim e por ti e por aquele que ainda não crê. Você já considerou o grande interesse que Deus tem na questão de ganhar almas? Você sabia que alcançar homens, mulheres, meninos e meninas perdidos é o desejo supremo de Deus? O principal propósito de Deus é ganhar os perdidos. Por essa razão é que Ele deu seu Filho unigênito, seu único Filho. Por essa razão é que veio o Espírito Santo ao mundo. Esse é o tema central das Escrituras. Essa é a mensagem do Evangelho: ganhar pessoas para Cristo. Meu irmão, minha irmã, como chegar? Todos nós temos uma necessidade. Todas as pessoas no mundo têm necessidade, principalmente conhecer a Jesus, por mais que elas não saibam. Ninguém é demasiadamente ruim que não possa ser salvo. Ou ninguém é demasiadamente bom que não precisa ser salvo. Para satisfazer essa necessidade, existe só um meio: mostrar ao não convertido que Deus providenciou este meio, que é Jesus Cristo. Como nós já vimos em João 14,6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai senão por mim. Partindo desta necessidade do mundo, e o que Deus exige de mim e de ti como cristão, em primeiro lugar, nós temos que nos preparar para isso. E a primeira preparação, ela é espiritual, ou seja, é um contato meu, contato teu íntimo com o Senhor Jesus, é o meu dia a dia de oração, é a comunhão com o Espírito Santo. 2 Timóteo capítulo 2, 15 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, a parte espiritual é o meu tempo de oração, é o meu tempo de orar pela pessoa pela qual eu quero alcançar, orar por aqueles perdidos. É o meu tempo de meditação na palavra de Deus, aquilo que me fortalece como filho de Deus. E depois dessa preparação espiritual, eu também preciso de uma preparação intelectual, ou seja, estudar as Escrituras e buscar nelas o conhecimento através dos exemplos do próprio Cristo e dos apóstolos. A palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, como a gente lê lá em 2 Timóteo, capítulo 3, 16 a 17, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção,
para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa é a ação da palavra na nossa vida. Por isso Deus diz para nós assim, te esforça. Por isso, em terceiro momento de preparação é memorização, ou seja, entre outras passagens bíblicas, memorize aqueles versículos chaves que falam de pecado, como ser salvo, o que nos salva, o resultado da salvação, como viver uma vida com Cristo, tantos outros versículos. E aí, depois que memorizarmos, que depois que nos prepararmos espiritual e intelectual, Deus nos fala do quarto momento, que é praticar. Pois quanto mais praticarmos, mais eficientes seremos. E continuar fazendo isso sempre com dedicação. E para isso nos fala a palavra de Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Meu irmão, minha irmã, diante de tudo isso, nós precisamos ter algumas respostas se alguém nos pergunta. E uma delas é, o que é a salvação? E a gente pode explicar que salvação é um milagre, trata-se da coisa mais importante e extraordinária em todo o tempo e eternidade. Podemos ensinar 2 Coríntios capítulo 5:17, que diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que fizeram novos. Um Deus capaz de fazer algo novo, ou seja, como diz João 3:7, é um novo nascimento. Diz assim: respondeu-lhe Jesus a Nicodemos: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. É uma ação de Deus em favor dos seres humanos. Isso é salvação. Mas outra pergunta é, como alguém é salvo? Podemos explicar que não existe condições ou meios para chegar à salvação, porque ela é gratuita. É salvo aquele que crê com o coração e confessa com a boca. É graça. E explique isso, conforme Efésios capítulo 2, 4-9, que a salvação não é mérito, e sim é um presente. Olha o que diz Efésios. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Graça, presente que nós não merecemos, que Deus nos dá, basta crer. Mas, outra pergunta é, o que é crer? Crer é receber, crer é pegar, crer em Cristo é receber a Ele e tudo quanto Ele é no mais íntimo do nosso ser. É tudo aquilo que Deus faz em nós. É recebê-lo não só como Salvador, mas também como Senhor de minha vida e de tua vida. Diante de tudo isso, se a pessoa se interessou, se você conseguiu chamar a atenção dela, conduza ela a Cristo. Mostre a palavra para que ela possa ser levada a essa decisão. Primeiro, fale de João 1:12. Faça ela sentir o que Deus fará se alguém fizer a coisa certa. Explique e faça entender o que é essa coisa, esse receber. João 1:12 diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ou seja, dizer para ele, precisa receber, precisa crer, precisa fazer isso para ser filho de Deus. E aí talvez a pessoa diz assim, mas como eu? Aí você mostra que todos pecaram e carecem da glória de Deus, como diz Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus.
explica claramente a todos o que é pecado. Lembra o pecado, já vimos e estudamos muito. Pecado é a desobediência, é o afastar-se de Deus. Mas faça entender que por causa de sermos pecadores, a solução de Deus foi Cristo morrer pelos nossos pecados. Mostra em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, que diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Que Cristo morreu. E nós estamos num período bom, que é o período da Quaresma, de refletir sobre todas as coisas que Cristo fez. Mostre com detalhe João 5,24, do ouvir, do crer, do juízo, da morte, da vida. João 5,24 diz assim: em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Por isso é importante dizer o que é esse ouvir, o que é esse crer, o que é juízo. Isso é o justo juiz, é falar de morte, de vida. Nós vivemos só para esse mundo, o que nos espera? E assim fale, que tem um convite. E esse convite diz Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meu irmão, minha irmã, se você conseguiu conquistar a pessoa, se a pessoa está ainda te ouvindo e ela quer isso para a sua vida, aí você leve ela a tomar uma decisão. Pergunta: você quer receber Jesus agora? Você crê que Ele pode salvar a tua vida? Você quer iniciar uma nova vida com Jesus? Se a resposta da pessoa for sim, então ore com ela. Permita que ela mesma faça, ou como eu aprendi, repita a oração de entrega. Mas na oração é importante que conste algumas coisas, por exemplo, que fale de arrependimento. Arrepender-se de todos os pecados, pedir perdão para Deus e uma nova vida. Precisa ter o aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Precisa ter um pedido de pedir para Deus para que Ele nos ajude a crescer nesta nova vida que agora inicia. E acima de tudo, ter um agradecimento. Agradecer ao Senhor porque Cristo habita no coração, porque Ele é um Deus misericordioso. Se até aí você entendeu e conduziu pessoas a Cristo, você tem agora uma orientação com esses novos convertidos. A pessoa que você acabou de conduzir a Cristo é agora uma criança em Cristo. Ela precisa da tua atenção especial, com todo o cuidado e amor. Seu crescimento depende da tua ajuda. Incentive o recém-nascido, o recém-convertido, a orar e permanecer firme nessa decisão. Lembrando daquelas dificuldades que falamos no início. Às vezes é melhor escrever onde pode incluir versículos bíblicos e deixar transparecer seu amoroso interesse por ele. É importante visitá-lo, isso fortalecerá a amizade. E ore pelo novo crente e peça que outros irmãos orem por ele também. Meu irmão e minha irmã, nesse período que nós estamos da Quaresma, que começou na quarta-feira de cinzas e vai até domingo de Ramos, depois inicia a chamada Semana Santa. Mas nesse primeiro domingo possamos aprender para os outros domingos que Deus nos deu uma oportunidade de falar de Jesus. Quaresma é uma oportunidade de falar de Jesus e do que Ele fez por mim e por ti, de morrer na cruz por mim, pecador. Eu encerro com a palavra de Mateus 4,19, o Senhor disse: vinde a mim, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Esta é a promessa de Deus. Se você seguir a Jesus Cristo, assim será. Que Deus te abençoe e guarde, em nome de Jesus. Amém.